Pessoal, bom dia. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a este ano letivo de 2021. Nós temos aí uma trajetória de estudos na disciplina de Geografia, onde eu estarei mais uma vez ministrando essa disciplina, as aulas dessa disciplina para vocês. E eu proponho, inicialmente, que nós nos voltemos para o estudo de algumas informações que são necessárias para a gente compreender como é que nós podemos desenvolver os nossos estudos na disciplina de Geografia. E aí eu trago para vocês os conceitos de Geografia. Não sei se vocês devem ter ouvido falar, mas os conceitos de Geografia são definições, são instrumentos de grande relevância que são usados na análise dos fenômenos que ocorrem no espaço geográfico, tá? Então, olha só, os conceitos de geografia são instrumentos de análise do espaço geográfico, tá? E nós vamos entender esse espaço geográfico como resultado das interrelações entre espaço físico e os seres humanos, né? O espaço geográfico ele é resultado dessa interação ocorrida entre a humanidade e o espaço físico, tá? E existem 4 principais conceitos geográficos que constituem exatamente categorias ou classificações geográficas, entre eles território, região, paisagem e lugar. É válido ressaltar, pessoal, que esses conceitos geográficos eles são muito recorrentes no estudo de geografia. É por isso que nós estamos estudando-os neste momento, porque no decorrer dos nossos estudos, seja quaisquer assuntos, nós sempre vamos estar falando desses conceitos, sempre vamos estar recorrendo a essas definições, falando em território, falando em região, falando em paisagem, falando em lugar, falando em espaço geográfico, tá? Eu trago para vocês agora esse mapa mental, onde traz esses conceitos da geografia, tá? Então a gente começa pelo espaço. O que é o espaço? Né? O espaço é um conceito mais abrangente, abstrato da geografia, certo? Porque a gente tem que levar em consideração que todo fenômeno, todo e qualquer fenômeno, ele ocupa um espaço, certo? Então ele já teve várias delimitações. Porém, esse espaço ele pode ser entendido como resultado das interrelações materiais e culturais no lugar ou conjunto de lugares, né? O espaço ele é resultado das ações humanas, digamos assim, né? Sejam as ações de cunho material, sejam as ações de cunho cultural, né? Então, o espaço é isso, é o objeto de estudo da geografia, certo? O outro conceito da geografia que nós vamos elencar é o de paisagem. O que é paisagem? Paisagem é um espaço que pode ser visto em determinado momento com seus elementos naturais e com seus elementos culturais, né? Um espaço que pode ser visto com seus elementos naturais é a paisagem natural. É aquela paisagem que ainda não foi modificada pelo ser humano, né? E já o espaço que pode ser visto em determinado momento com elementos culturais já vai ser uma paisagem modificada, já vai ser uma paisagem em que se pode observar ali a ação humana. O outro conceito que nós vamos elencar é o de território. O que é território? Território é o espaço definido e delimitado. O que nós chamamos de fronteiras, né? Que elas são definidas e delimitadas segundo as relações de poder e de apropriação, podendo ser representado por objetos móveis e imóveis. Por exemplo, o território brasileiro diz respeito ao espaço que é definido e delimitado, né? O nosso território brasileiro tem fronteira com outros países da América do Sul, né? E aí a gente leva em consideração a relação de poder, né? Aqui desse lado diz respeito ao nosso país, né? E do lado de lá diz respeito a
aos outros países, né? Então, território é esse espaço definido e limitado segundo as relações de poder. O outro conceito geográfico é o de lugar. E aí, a definição de lugar diz respeito àquele espaço que faz parte de nossas vidas e que pode possuir algum valor afetivo para a gente. Por exemplo, a nossa casa é um lugar, a nossa escola é um lugar, a praça é um lugar, certo? Lugar já vai estar mais relacionado a, a, essa, a essa ideia de afetividade. E por fim, região. O que é região? Região é a parte de um todo, é a parte do espaço com alguma similaridade entre seus elementos. Vamos pegar, por exemplo, a divisão do Brasil em 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, nós temos o espaço do nosso país que foi dividido em 5 regiões. Então, cada parte do espaço do território brasileiro foi dividida conforme algumas características que são comuns a cada uma. Por exemplo, região Nordeste é formada pelos estados em que se observam o clima tropical semiárido, né? Já os estados que compõem a região Norte são formados são estados em que se observa o clima equatorial. Então, as regiões a parte do espaço com características específicas que são observadas ali, certo? Então, a geografia é a ciência que estuda o espaço físico e suas relações com as sociedades, né? E o resultado dessa relação do espaço físico com a sociedade é o que nós chamamos de espaço geográfico. Só que a geografia, ela acaba que necessitando das ciências naturais, ela acaba que tendo que beber da fonte de outras ciências, de outras áreas de estudo, como a geologia, que estuda os solos, a oceanografia, que estuda os oceanos, a climatologia, que estuda os climas, a ecologia, que descreve o meio ambiente, mas também ela precisa beber da fonte das ciências sociais, como a economia, né, que se preocupa em estudar as formas de consumo, a sociologia, que estuda as comunidades, a sociedade em si, e a política, que busca entender o poder, assim também como a geografia precisa muito beber da fonte da história para entender os acontecimentos históricos que acontecem no espaço em que o ser humano vive. E aí, mediante essa necessidade da geografia em relação a outras áreas, a outras ciências, é que a gente vai perceber que a geografia se divide em 6. Geografia astronômica, o próprio nome já diz, é a que descreve os astros do espaço cósmico e a posição da Terra. É por isso que sempre a gente vai encontrar no livro de geografia, lá do 6º ano e agora do primeiro, e vocês devem lembrar do livro de 1º ano, a gente vai encontrar dentro do estudo da geografia algumas noções de espaço. Exatamente porque nós estamos aí tendo contato com as informações da geografia astronômica. Nós vamos ter também a geografia física, aquela que vai analisar as formas de relevo, que é a geomorfologia, a hidrografia, né, que se ocupa no estudo dos oceanos, mares, lagos e rios, e também os climas do espaço terrestre, que nesse caso é climatologia, e a biogeografia, que estuda a vida no planeta Terra, que por sua vez pode se dividir em zoogeografia, que descreve os animais que fazem parte da paisagem, e a fitogeografia, interessada em estudar a vegetação. A geografia econômica é outra classificação que tem por objetivo estudar como o homem produz bens para o seu consumo. Também vamos ter a geografia social, que quer entender como a humanidade vive no espaço físico, tanto no campo quanto na cidade. A geopolítica, que quer estabelecer as relações entre o espaço físico e o poder político. E por fim, a geografia regional, que divide o espaço terrestre em partes
interessado em compreender as ligações entre a natureza, a sociedade e a produção econômica de uma região. Aí nós vamos ter duas imagens. Na primeira imagem a gente pode perceber uma paisagem natural, né? Uma paisagem onde não se percebe a presença humana, e aí é onde a geografia física se ocupa do estudo das formas de relevo, né, dos mares, rios, dos lagos e rios que podem ter nessa região, das formas de vida que podem ter nessa região, tantas formas de vida animais como vegetais. Né? Então, na paisagem natural, na paisagem que não é modificada, a geografia física se preocupa em estudar. Né? E do outro lado nós temos um exemplo de paisagem alterada pela ação humana. A gente já percebe aí muita coisa que é resultado das ações humanas. Então vamos entender um pouco como foi que surgiu e como foi que se deu a geografia. Lembrando que dentro da palavra geografia nós temos duas palavras: geo, que significa terra, e grafia, que significa escrita, ou ainda a gente pode entender como descrição. Então, descrição da terra. É isso que a geografia estuda. O nosso lar, o espaço em que vivemos, o espaço em que interagimos, né? A terra em si. Então a geografia ela nasceu no século XIX, foi nesse período que ela ganhou status de ciência, né? E ela surgiu exatamente da necessidade de nações mais importantes, porque elas precisavam de uma ciência que explicasse a sua posição no mundo e também uma ciência que pudesse permitir a sua expansão por todo o planeta. Então eles necessitavam de uma descrição precisa da Terra e foi daí que surgiu a geografia. Né? Então a geografia, na verdade, ela surgiu como uma ciência de caráter militar. Ela surgiu como uma estratégia bélica. Por quê? Porque exatamente essas nações mais importantes que desejavam conquistar mais espaço e tal, elas tinham consciência de que para conquistar um terreno, para conquistar um território, é preciso conhecê-lo. Então, o primeiro passo para o desenvolvimento da geografia foi a expansão europeia pelo mundo, iniciada lá no século XV e conhecida como as Grandes Navegações. Ali já foram dados os primeiros passos em relação ao desenvolvimento da geografia. E a geografia, digamos que ela floresceu em dois países europeus, na Alemanha e na França. Né? A Alemanha, que já vivia dividida politicamente até o século XIX e desejava uma unificação nacional. Então precisava de uma ciência que pudesse justificar esse projeto. E a França, na verdade, ela tinha interesse em conquistar territórios na Ásia e na África, e ela precisava de uma ciência, de uma disciplina que descrevesse essas regiões. Né? E aí nós temos que ressaltar a forma de pensamento que predominava na geografia alemã e a forma de pensamento que predominava na geografia francesa, né? Porque os alemães acreditavam que o espaço físico ele determinava os comportamentos sociais. As ações políticas de uma nação se explicam pela sua ação geográfica, ou seja, o espaço físico influencia o comportamento humano. E é uma forma de pensar da escola determinista que nós vamos ver mais à frente. Já os franceses, eles acreditavam que o homem ele era livre para alterar o espaço físico. Ele tinha a possibilidade de alterar as condições do espaço físico, que é uma forma de pensar conhecida como escola possibilista, né? Então, só lembrando, para que a gente não esqueça, a geografia é essa ciência que vai estudar a paisagem, isto é, as coisas que existem e podem ser vistas tanto no espaço cósmico, lá no céu, como no planeta Terra. Lembrem-se que a geografia ela precisa beber da fonte da astronomia também. Então, por isso que a gente traz aqui para vocês esse outro conceito, um conceito ainda mais abrangente do que seja a geografia, né?
É essa ciência que vai estudar a paisagem, isto é, as coisas que existem, mas que também podem ser vistas no espaço cósmico, no céu, mas também que existem, que podem ser vistas no planeta Terra. Então vamos lá para as primeiras escolas geográficas. A escola geográfica determinista alemã, que defendia a tese de que o homem é determinado pela natureza. Nessa escola geográfica determinista alemã, que defende essa ideia de que o homem ele é influenciado pelo meio, pelo espaço, né? Nós vamos ter esses três nomes que se destacaram, né? O primeiro que foi criador da biogeografia, o segundo que foi criador da geografia humana e o terceiro que foi bastante influenciado pela teoria de Charles Darwin, né? E pelo ambientalismo ecológico de Haeckel. E eles defendiam, né, essa teoria. E em oposição a essa escola determinista alemã, nós vamos ter a escola possibilista, surgida lá na França, que defendia o conceito de que o ser humano dotado de razão pode transformar o meio ambiente. Por isso que é a escola possibilista, porque ela defende a possibilidade do ser humano transformar o meio ambiente. Portanto, o homem não é um ser passivo em relação à natureza, mas é um ser ativo, adaptando-se às condições naturais e podendo modificá-las pela tecnologia, né? Os defensores dessa escola acreditavam que o homem era um ser agente que escolhe, dentre as múltiplas possibilidades que a natureza lhe oferece, aquelas que melhor se adaptam às suas escolhas. Aquelas que melhor se adaptam às suas necessidades, certo? E aí o grande nome, né, o grande destaque dessa escola possibilista surgida lá na França é Vidal de la Blache, né, um professor da Universidade de Sorbonne, em Paris, e ele afirmava que o espaço geográfico não tem fatalismo, mas apenas possibilidades, né? Ele tinha um método empírico baseado na coleta de dados, né? Um sistema criado pela geografia alemã, mas sua teoria do conhecimento geográfico fundamentou-se nas ideias positivistas do sociólogo Émile Durkheim, que defendia a ideia da sociedade como um todo orgânico, formado por partes que interagem de maneira harmônica e estável, certo?